O Søren Kierkegaard, nesse livro, ele diz assim: quando o pior que a gente experimenta na existência é a morte, nessa hora a gente quer viver. Só que quando o pior que a gente experimenta na existência é o que a gente imagina que é a vida, nessa hora a gente quer morrer. Isso significa, querido, querida, que a grande pulsão na alma, no espírito de alguém que às vezes chega a pensar em se matar, estranhamente, é um desejo profundo por vida. É um desejo profundo para sair da mediocridade, da superficialidade. E às vezes, por pior que seja, é horrível às vezes o que você sente. Você olhar para esse turbilhão que está acontecendo dentro de você e falar, à luz dessa consciência que o Evangelho te dá, falar, ao invés disso tudo significar a morte. Essa dimensão pulsando em mim está me tirando da fantasia e me impulsionando para uma vida mais significativa, eterna, transcendente. Porque você entende que esses gemidos, que esses latejamentos, é o teu espírito, junto ao Espírito de Deus, te impulsionando na vida a mais. A vida é mais que isso aqui. Existe algo maior que isso. Existe algo maior. Nós, seres humanos, nós não somos ainda plenamente o que nós fomos criados para ser. Você e eu fomos criados para a glória. E quando você olha para você e vê o caos, e você olha para a horizontalidade da vida e vê dor, miséria, abuso, você surta. Só que tenha claro isso dentro de você. Esse desespero latente é justamente uma voz te chamando para algo mais profundo, tirando você de uma vida medíocre, superficial. E aí, o Evangelho mostra dessa forma que longe de nós sermos poupados de fraquezas, de dores, de angústias, a graça ressignifica esse processo dentro de nós. Talvez um dos maiores exemplos que a gente vê nas Escrituras é quando Paulo fala do espinho na carne dele em 2 Coríntios 12, quando ele diz que existia algo nele tão desconfortável, e ele ora 3 vezes para Deus tirar aquilo. E aquilo não sai. Ele fala, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E aquilo não passa. E nós, com a nossa mente de uma autoajuda ruim, de 7 passos para a vitória, da chavezinha do sucesso, de uma fé supersticiosa e triunfalista, não nos damos conta que a lógica que as Escrituras escrevem para nós não nos coloca nesse mundo de fantasia, de Disney, mas coloca para uma vida genuína, real, que dói. Existir dói. E se você não sente isso, talvez é porque você esteja anestesiado pelo trabalho, pela corrida, por um monte de coisa que a sua alma te tira da realidade, até que uma hora, como o seu e o meu coração só se alimenta do que é verdade e vida, até uma hora que a sua alma grita, e aí você não consegue mais fugir da realidade. Você já ganhou dinheiro, você já casou, você já tem filho, você já divorciou, casou de novo, mudou de casa, mudou de cidade, e aquela aflição continua. Bem-vindo o que é ser um ser humano. Não fuja disso. Não olhe isso como uma sentença de morte.
como um abandono divino, como um desamparo na existência, mas como uma pulsão de vida dentro de você, querendo te tirar de uma vida vazia, sem sentido, sem significado. E Paulo diz algumas coisas sobre isso, que a graça de Deus ressignifica isso dentro de nós, e ministra força para a gente passar por isso tudo, porque longe dessas angústias e desesperos definirem quem somos, ou nós chegarmos à conclusão de que a gente está abandonado e que aquilo resume a nossa vida, o Evangelho nos faz saber que nada disso que você está passando é o que define o seu valor e o significado da sua vida. A resposta de Deus para a oração angustiada de Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É como se Deus falasse assim: olha, faz parte, angústia é isso mesmo, existir é complexo mesmo, mas longe das suas fraquezas definirem você, é a graça que te define. Você não é esse turbilhão, a sua vida é mais do que isso tudo, o seu chamado é mais do que isso tudo, porque o que a dor, a angústia, o sofrimento, o desespero começam a dizer para nós é que a gente está sozinho, é que a gente está abandonado, é que a gente não vale nada, que a gente deve ter feito algo errado, então Deus está nos punindo. E não! É como se Deus falasse: Paulo, eu estou aí, você não está sozinho, o meu poder está presente, a minha graça está presente. E como que isso também ressignifica? Essa graça nas nossas fraquezas nos fazem ter um olhar realista e misericordioso sobre nós mesmos e o nosso próximo. Ninguém que passa por esse nível de sofrimento, de angústia, consegue enxergar a dor do outro da mesma forma. Tenho certeza que se você já passou uns perrengues internos muito profundos, o seu olhar do outro, do próximo, se torna muito mais acolhedor. E isso é tão importante, porque ninguém existe e caminha a jornada da existência sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa de amigo, de terapeuta, de pastor, de padre, seja lá o que for, que te ajude a lidar, porque uma das coisas mais mentirosas e adoecedoras que a autoajuda e o triunfalismo gospel fez com a nossa cabeça é falar: eu me basto. Não se basta. Você não se basta. Você precisa de gente. Você precisa de gente segurando a sua mão. Você precisa de gente que não te largue no caminho, que te chacoalhe quando você está surtado, que chore com você. Em Gálatas, Paulo vai dizer que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. O que é isso? É o meu irmão chega para mim com um fardo de 10 quilos e eu falar: eu vou orar por você, tchau. Não, o texto significa assim: você não vai mais carregar 10 quilos, eu vou carregar 5 e você 5. Só que eu não me envolvo nesse nível com a dor do outro se eu não tenho um profundo realismo com a minha própria fraqueza e angústia. Porque daí a minha ajuda é uma ajuda elitizada, de cima para baixo. Olha que dó, ele está em depressão, não entendeu o código que eu entendi, talvez não tenha fé, talvez porcaria nenhuma. Quando você já lidou com angústia, quando você não é um alienado da sua própria alma, quando você vê alguém com dor,
em sofrimento, em crise de ansiedade, você fala: estamos juntos, nós vamos caminhar junto. E a gente precisa, e a graça de Deus nos dá esse olhar misericordioso, ressignificando as nossas fraquezas pelo olhar da fraqueza do outro. Mas a graça também é um poder, meus irmãos, que ministra em nós para que a gente ande em dignidade no meio do turbilhão. Porque o que é o pior que às vezes a gente faz quando a gente está no caos emocional? Eu sou essa bagunça mesmo, então eu me entrego à bagunça mesmo. E é um equívoco profundo, porque isso, apesar de constituir o conflito do que é um ser humano, quando você entende que a graça de Deus é quem te define como um filho de Deus, como uma filha de Deus, perdoada, justificada, redimida, um santo de Deus, você olha e fala: eu estou sentindo esse turbilhão, parece que as minhas orações sequer estão sendo respondidas, mas a graça de Deus em mim me capacita a caminhar em pé, a lidar e falar assim: apesar de, se eu me entregar tudo que eu sinto, se eu me entregar todas as pulsões e confusões da minha alma, eu vou viver uma montanha russa, e isso vai defasar o meu caráter, minha ética, minha vida como um todo. E quando você entende que é a graça que te define, e a presença do Espírito, da graça de Deus em você, é um poder que te capacita a andar em dignidade no meio disso tudo. De você olhar e falar: está doendo, está sofrendo, não sei quando vai passar, não sei da onde veio isso, mas eu sei que Deus é por mim. Eu sei que eu posso andar numa vida íntegra. Eu consigo andar, mesmo que as minhas emoções digam que não. E o que esse texto de Romanos 8 diz, que para mim é uma das coisas mais consoladoras e profundas da Escritura, ele diz que no meio da nossa angústia, no meio dos nossos profundos gemidos no ser, longe disso significar que você está sozinho, que Deus te abandonou, que tem algo errado com você, porque o que você pergunta é: aonde está Deus? Aonde está Deus no meio disso tudo? O que Deus está fazendo no meio dos meus gemidos? Paulo vai dizer: Deus em você geme também. Isso traz um nível tão profundo. Ele está dizendo assim: no meio disso tudo, meu filho, eu estou gemendo com você, eu estou sentindo a sua dor. A fé cristã, a espiritualidade cristã, ela é tão potente para a saúde humana, porque longe de criar a ideia de um Deus distante, que eu tenho que impressionar, que eu tenho que trazer para perto de mim por meio de reza e oração, o Evangelho é um descortinamento de entendimento para que você saiba que no meio mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, você pode dizer: porém tu estás comigo, e em mim, e gemendo comigo, e chorando comigo. Jesus não ia funcionar para ser um coach de autoajuda. Na frente do túmulo de Lázaro, na nossa lógica triunfalista, ele ia falar: o que, gente? O homem vai ressuscitar, para que vocês estão chorando? Dá um yes aí. O texto fala: e Jesus chorou. Chorou. E logo depois, quando ele vai para o Getsêmani, para o momento de maior angústia da vida dele, ele vai lá, e ele geme, chora, e mais, chama os amigos para ir junto. Fala: venham comigo. Isso é ser um ser humano.
é você olhar e compreender que a presença e o poder de Deus, o Espírito, está em você no meio desse caos, no meio dessa angústia. Isso ministra consolo, força, para você entender, apesar que as impressões das minhas emoções estão dizendo que eu estou sozinho, que eu fui abandonado, que eu sou um lixo, e um monte de engano que a nossa alma vai absorvendo, o Evangelho está dizendo: a minha graça está presente, e não apenas e apesar das suas fraquezas, mas nas fraquezas, no meio de tudo,